Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o 15º episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E hoje as cenas são... Eu tô brigando tanto com meu marido, que eu acho que a gente vai ter que ir pra terapia de casal. Terapia de casal? Mas como assim uma pessoa que a gente nem conhece vai se meter na nossa relação? E para falar sobre isso, trouxemos uma pessoa muito especial. Hoje temos a presença da Gi Gotardi, que é psicóloga, psicoterapeuta de casais, psicodramatista, supervisora e mitodramatista. Bem-vinda, Gi! Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite de vocês, né? Estou lisonjeada de estar aqui, na verdade. A gente Obrigada. admira muito o teu trabalho e sabe que você trabalha com casais. E psicoterapia de casal é meio um mito, né? Assim, as pessoas têm, pelo menos aqui no meu consultório, eu vejo que as pessoas têm, mas como é que funciona isso? Mas será, né, que é isso ou não? Vamos colocar alguém no meio que a gente nem conhece. Vamos depender de alguém para poder se relacionar. Isso é uma coisa que eu escuto muito, não sei se você escuta, Gi. E aí a gente pensou então em trazer você para a gente bater um papo sobre isso. Maravilha, vamos lá. E Gi, nessa questão, assim, quando alguém vai procurar a psicoterapia de casal, eles têm esse receio? Como que o casal chega? Eu sou muito curiosa. É uma área que eu quero atuar, então eu até falei pra Camila, vou aproveitar desde hoje para ver como que é esse direcionamento. E como que eles chegam, assim? Fica receoso? Ou é como um início de terapia mesmo? Depende, né? E assim, primeiro, é muito comum eles chegarem pedindo um juiz. Eles não sabem muito o lugar do terapeuta, né? É claro que nós somos os únicos autorizados a meter a colher, mas não nesse sentido, né? O terapeuta de casal, ele precisa ter muito essa consciência de que ele não está ali para julgar, porque essa não é a questão, né? Então, eles podem chegar assim, eles podem chegar com conflitos de comunicação ou por conta de uma traição. É muito comum mulheres que fazem terapia virem para a terapia de casal para trazer os maridos. Eles ficam um tempo e depois o marido fica em terapia individual, né? Então, acho que isso, né? Tudo bem. E geralmente, né, você falou de alguns tópicos que eles chegam. Qual é a temática que mais chega pra você? Assim, procurei terapia de casal porque a gente briga muito ou porque aconteceu algum conflito específico? Como que é? Eu atendo casais também, né, Gi? E na minha prática, assim, eu acho que a maior temática são, assim, como lidar com os conflitos cotidianos, assim, os conflitos do dia a dia mesmo, a partir do ponto em que nós dois somos muito diferentes. E nós temos perspectivas muito diferentes sobre a vida, ou sobre as ações ali do dia a dia, né? E com você, como é que isso acontece? Primeiro, inclusive, a gente trabalha muito isso, né, no diagnóstico, semelhanças e diferenças. Eles chegam assim, os conflitos estão muito ligados com essa idealização do parceiro, a expectativa que eu crio em relação ao outro e o que o outro é de fato. Né? A gente estava conversando agorinha sobre isso, né? Quando o Vitor Dias fala da construção do amor, né? A gente sempre se conecta com o outro primeiro pela paixão. É depois que a convivência, né, faz com que a gente faça contato com as partes menos nobres um do outro. Nesse momento, que aí pode ser o outro não é tão legal assim, eu começo a ver a sombra desse outro, e aí sim eu vou construir o amor real ou não, né? Comunicação e diferenças e expectativas, e são os principais, pelo menos, né, na minha... E eu vejo que esse é um tema que a gente trabalha também nas psicoterapias individuais, né? Muitas vezes, até porque como a gente é psicodramatista e trabalha com a perspectiva dos vínculos, né, Gi? A gente trabalha isso nas psicoterapias individuais. Eu vejo na minha prática que os casais chegam quando eles não estão conseguindo mais sozinhos em casa conseguir fazer esse alinhamento de expectativas, né? Por exemplo, essa é uma das temáticas possíveis, né? Não sei como é que você vê isso. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com psicodrama e comecei a estudar sobre as terapias de casais, falei, nossa, é uma terapia de grupo, né? Primeiro porque são dois e uma aqui.
E daí Moreno fala que a gente adoece no grupo e também no grupo a gente se cura. Então, eu acho que o psicodrama ele traz essa possibilidade de não ficar só no verbal. Quando eu iniciei terapia de casais, eu trabalhava só um modelo mais verbal. E era muito difícil porque você se perde nessa conversa, né? E o psicodrama fala, ó, para o blá blá blá, vamos ver essa cena, né? E vai fazendo toda a diferença. Não sei se é isso que você falou, mas mais ou E menos isso. como que surgiu esse desejo de atender casais? Quero conhecer um pouquinho de você, da sua história como psicoterapeuta. Na verdade, não surgiu o desejo, não. Eu morava no interior, né? Alguns casais, eu acho que no interior é mais difícil, né? Eu já tinha a formação de psicodrama, mas o boom foi depois da pandemia. Mas por que você fala que no interior é mais difícil? Talvez você pudesse... Não tem tantos terapeutas de casais, então entendi. eu acabei... vou estudar, estão me procurando, eu preciso saber como faz isso, né? Ou construir Então um foi uma jeito de fazer demanda isso. ali que você Foi a demanda, viu. não foi assim, nossa. Aliás, eu achava difícil, inclusive, porque as experiências que eu tinha tido eram de briga. Eu falei, e agora, o que faz, né? Eu tenho colegas que falam, não, eu jamais faria isso. Mas pode ser muito leve, eu acho que o psicodrama ele traz essa possibilidade de ser leve. Quando é possível, para o casal fazer terapia de casal, porque eu não atendo todo o casal, eu faço uma avaliação para verificar se eles têm condições de fazer terapia de casal, senão eu encaminho para o individual, tem isso também. Você estava falando que depois da pandemia deu um boom, né? Deu. Nesse momento eu me lembro que eu cheguei a atender online casais que moravam em outros países até, foi um desafio, porque o psicodrama também teve que ser reinventado, né, adaptado. Mas eu acho que o fato, isso é chover até no molhado, a gente ficou junto o tempo inteiro, os casais começaram a se ver sem as dispersões. Eu costumo dizer que a gente parou de se dispersar com outras coisas e teve que viver ali meio confinado, né? E aí eu acho que esse foi, ou a gente olha para isso, né? Tem um conto de Mulheres que Correm com Lobos que a gente trabalha, que é Mulher Esqueleto, que você tem que desemaranhar da rede, olhar os ossos, olhar a caveira do outro, porque senão você não fica com ninguém se você só olhar o bom, né? Só o que é legal. Né? Então a terapia de casal, acho que é esse desvendar o outro também, de possibilitar esse olhar, né? O outro e a partir de si mesmo, né? O que é que eu estou esperando desse outro, né? A gente faz muito também uma volta à história, né, dos modelos vinculares que esse casal teve, avós, pais, o que eu admiro, o que eu estou repetindo que não é meu, né? E a gente faz uma proposta assim, vamos construir uma identidade vincular, que pode ter coisa legal do meu avô e da minha avó que eu quero reproduzir, pode ter coisa que eu estou reproduzindo que eu não quero. Então, eu acho que tem a ver com essa fase também de desenvolver a identidade, né, de vincular. Que modelo de vínculo que de fato eu quero construir. Não está pronto, né? Como a gente foi ensinado, né? Não vai aparecer o príncipe ou a princesa. É sempre dois sapos cheios de verrugas. E na tua percepção, assim, do que você pensa sobre isso, assim, por que você acha que os casais têm tanto medo? Eu acho que é a fantasia que eu também teria, que é o medo de ir para terapia e a relação acabar, sabe? O medo de, nossa, e acho que é o principal medo, né? E na verdade, se existe uma possibilidade da relação, eu falo que até para se separar o casal precisava fazer terapia, porque na verdade a terapia ela vai diminuir, né, os danos. Então a gente amadurece, entende o que a gente qual a nossa parte, né, nesse cenário, né? Então, acho que é por aí. E você mencionou que você faz uma avaliação, né, ali, como se fosse uma triagem, para ver se vai fazer terapia de casal ou não. E quais são os critérios, assim, o que você não pega como caso? Você fala, não, isso aqui não vai resolver ou não cabe a mim. Não sei se tem uma resposta, tá? Mas eu para ficar mais fácil, eu comecei assim, eu faço de 3 a 10 sessões
né, quando o casal procura. Às vezes, na terceira sessão, eu vou avaliar primeiro o grau de comunicação, de respeito, né? Se essa linha de respeito ela é muito ultrapassada em termos de violência, uma comunicação e uma escuta muito, aí vai para a terapia individual. E de modo geral, pelo menos a experiência que eu já tive, o casal não estava em terapia individual e nunca havia feito. Então eles não tinham percepção de si, não que precisa da terapia necessariamente, né, para ter essa percepção, mas alguns que não deram certo em terapia de casal é porque eles não tinham percepção de si. E aí era tudo muito misturado e ficava um caos. Não é? Então, assim, o critério é muito bom quando você já faz a sua terapia individual. Pelo menos eu tenho uma situação também de que, assim, certa vez comecei a atender um casal, não sei quantas sessões a gente chegou a fazer, mas acho que foi no máximo 3 meses. E ao longo do desenrolar ali, foi aparecendo, indo para a cena, vamos dizer assim, um estado depressivo de um deles. Importante, assim, com uma falta de condição naquele momento de olhar para a relação. Porque estava tão difícil, né, olhar para si mesmo, se reconhecer, ver, né, uma apatia na vida, uma falta de desejo e tal, que como que a gente ia conseguir trabalhar o casal, né? Exato. Então, por exemplo, esse foi uma situação que eu fiz o encaminhamento da gente interromper a psicoterapia de casal, indicar para ele fazer uma psicoterapia individual, para poder ele se cuidar como indivíduo ali, para poder estar na relação, né? Isso mesmo. Eu tive experiências assim, eu costumo dizer assim, a mulher tem muitas fases e a gente precisa ensinar o parceiro sobre essas fases, né? Então, por exemplo, já tive situações que a mulher entrou na menopausa e aí o homem começa a ficar muito insatisfeito ou leva para o lado pessoal e aí a gente trabalha isso, né? Porque é só uma fase. Ele pode, inclusive, ajudá-la, tanto nas questões da sexualidade quanto do humor, né? Então, e não só isso, a mulher quando tem um filho, né? Então, o que muda e o que pode ser passageiro. Então, tudo isso também, por isso que eu falo, tem um lado educativo e tem um lado que a gente precisa ensinar. Por que a gente precisa ensinar? Porque a gente vive numa sociedade machista e a mulher precisa dizer o que nós somos, o que a gente deseja, o que não é normal, né, e que é muito exigido da gente. E isso a gente trabalha e é bem legal, é bem libertador, na verdade. Você trouxe uma situação assim mais de um ciclo, né, da mulher mais madura e da menopausa. Eu já tive algumas situações onde eu trabalhei com mulheres gestantes ali, né, onde também tem uma coisa educativa, né? Porque tem toda uma experiência hormonal e, enfim, né? E psicológica da mulher no período da construção ali desse papel de mãe, né? Quando engravida. E que muitas vezes o homem não consegue se conectar com esse universo, até porque é um universo totalmente diferente do universo dele em muitos aspectos, né? É no corpo dela ali. Exato. E por mais que o homem seja parceiro e que queira e que esteja, muitas vezes a gente precisa ajudar ali, inclusive ajudar essa mulher a poder, né, trazer esse parceiro um pouco mais para esse universo que ela está vivendo, e às vezes a gente consegue fazer isso, né, no consultório com um casal. Né? Exato, é isso aí. Normalmente as crises, elas podem vir também nessas fases, né, da mulher ou do homem, mas da mulher, né, nesse sentido. E geralmente a mulher que procura? Normalmente é a mulher que vem. Na verdade, eu acho que eu nunca recebi uma ligação de um homem falando, para falar que não. Gostaria de fazer terapia de casal com a minha mulher, talvez uma, mas a maioria são as mulheres que vêm. Entendi, olha só. Sempre a mulher, né, que tem esse olhar mais... Eu penso que historicamente nós mulheres somos mais, e também biologicamente, convidadas a olhar para si, né, para os processos, assim. Eu acho que a gente é impulsionada até para isso, né? A gente tem, como você está falando, as nossas fases, a gente tem os ciclos hormonais, a gente tem coisas que impulsionam a gente necessariamente a olhar para essas mudanças, né? E isso vem
graças a Deus, mudando um pouco, né, ao longo da história. Que os homens, até por conta das mudanças das mulheres, eu vejo, né, Gi, que os homens estão sendo também impelidos a se rever, porque ou se rever ou os desencontros vão ficar cada vez maiores, né? Mas ainda é muito pouco, né? Me faz pensar também na questão dos papéis, né? Nós, mulheres, temos muitos papéis nessa fase histórica também, né? Mãe, trabalha, filha, esposa. E assim, o que é ser cada um? O que cada papel exige, né? E a gente também é muito cobrada, né? Então, quando o outro vem, eu acho que é muito legal porque ele aprende a respeitar esse lugar. E o psicodrama tem, né, as técnicas de inversão de papéis, por exemplo. É diferente eu falar assim, olha, você deve, ou para o homem ou para a mulher, né? Você precisa entender. Outra coisa é você colocá-lo, vamos experimentar esse lugar? E às vezes ele começa a rir, ele entra no lugar da mulher, ele fazendo 1 milhão de coisas e, opa, tipo assim, como é que você está se sentindo? É cansativo mesmo. Então, assim, né? A inversão acho que é bem legal pro casal. A gente falou num episódio anterior sobre a inversão de papéis e realmente eu considero que é um dos instrumentos, né, que o psicodrama dá pra gente, que super, né, ajuda no trabalho com casais, né? Porque uma das grandes dificuldades é, de fato, a pessoa conseguir se sentir na pele do outro. Justamente por isso que eu falei, porque os universos são muito diferentes de vários aspectos, né? Então, nesse sentido, a gente tem um super instrumento para isso, né? E dentro dessa dinâmica, né, da terapia de casal, você percebe que existe uma resistência do homem, principalmente, porque assim, eu vejo que na clínica, a pessoa chega para mim, pensando na metodologia do psicodrama, existe muita dificuldade, né? Ai, Giovana, dá risada e acho que eu não consigo. Como que é isso para você na prática com os casais? Claro que normalmente a gente inicia escutando, é a conversa, né? A escuta é psicodramática, mas a conversa sempre inicia na conversa, né? E aí eu também vou ensinando para eles como eu trabalho. Para eles também ter o diagnóstico, acho que esse período, ele também um período vincular, porque assim, eu quero atendê-los, eu consigo, eu dou conta. E eles querem se submeter ao método, porque eu já tentei e em situações onde o casal não se adapta ao método, porque fica com vergonha e constrangido, enfim. E a maioria das vezes eles também se adaptam, eles aprendem. Porque a primeira vez que eles veem uma cena e entram nesse lugar, eles ficam maravilhados também, porque não fica agressivo, né? Mais suave, porque assim, você já tem que olhar muita coisa que você não quer ver. E aí o método, eu acho que ele alivia, não sei se essa seria a palavra, mas ele tem uma coisa do humor, sabe? Que faz com que a gente dê um pouco de risada, falando de coisa difícil, né? Sim. Eu acho que o psicodrama traz isso. A Zerka Moreno traz isso, né, do humor, do quanto que o humor é importante para esse processo mesmo de redescoberta, de entender o outro, isso torna mais leve. O vínculo, né? Vamos pensar, né? Sim. Imagina. Sim. E é isso que o psicodrama possibilita, né? Eu sempre penso que é um estímulo cognitivo para os pacientes, porque eles entram em outro papel e eles, nossa, nunca imaginei que eu ia fazer isso antes. Enfim, então é uma forma até de fortalecer a neuroplasticidade ali do cérebro, né? De não deixar ao lado da espontaneidade, da criatividade que se tem na criança. Né? Verdade. Também tem um respeito ao ritmo, né? Eu acho que ritmo é uma coisa muito importante dentro do nosso trabalho, né? Porque quantas vezes a gente escuta histórias, né, de colegas que infelizmente não conseguiram cuidar disso e a pessoa acaba se sentindo violentada dentro de um trabalho, né, de psicoterapia. Então, cuidar do ritmo, né, do casal também, de como você vai entrando, né, nos pontos mais conflituosos. Acho que até fazendo jus ao método, né, que vai se aquecendo, a gente vai se aquecendo dentro do processo para conseguir chegar nos pontos de maior conflito, né? Por isso que eu brinco que eu tenho um quadro no consultório, é uma mistura de pedagogia psicodramática, né, que a gente teve aula com mitodrama, enfim, porque no quadro eu faço já o gráfico do Vitor Dias, para a gente já conversar o que é o amor para eles, como que eles construíram, qual a história desse casal. E aí, depois a gente vai trabalhando até com
o psicodrama trabalha com alguns testes de sentimento e tal, e a gente faz um diagnóstico, deixo eles fazerem o próprio diagnóstico. E aí é legal, porque eles vão, opa, é diferente, não é alguém falando da gente, é a gente pensando junto, né? E aí, sim, é verdade, a gente tem que perguntar, né? Podemos fazer isso? Né? Você vai para a cena, a gente sente se o casal tem condições já ou não, sente, mas eu acho que é sempre importante, sim, como a Camila falou, a gente tem que perguntar, né? Vocês topam fazer isso? Né? Um convite respeito. para experimentação, né? Isso, é um respeito, né? E um cuidado com o ritmo, né? Se você pudesse dar uma dica, vamos dizer assim, para os casais, no sentido de eles poderem identificar, né? Quando que é o momento de buscar uma ajuda fora, né? Ou não, ou quando dá pra gente continuar tentando administrar aqui os conflitos, nós dois só. O que você diria, assim, que poderia ser um critério, assim, para os casais? Olha, eu consigo falar de como eu me sinto de forma honesta, né? Eu consigo falar aquilo que o outro me machuca ou o que eu gostaria de fato que é um conflito para mim. Como, não sei se foi você ou Camila, Gi ou Camila que falou no início, que são as coisas do cotidiano que vão, né, tomando um formato e virando ali aquele elefante, né, debaixo do tapete. Então, assim, a gente consegue falar dessas coisas, que pode ser quem vai lavar a louça, ou todos nós. Como é que são os acordos, né? Porque se não tem, se a gente nunca falou, e a gente tem dificuldade de estabelecer esses contratos, a terapia vai ser muito importante, né? Mas hoje, assim, eu fico pensando, puxa, a terapia é legal, pensando até no meu relacionamento, né? Tem umas cartas vinculares que são só de imagens. De vez em quando eu levo para casa, eu falo, puxa, isso é legal, hein? Falo com meu marido, a gente fazer uma terapia de casal, porque aí a gente pega as imagens, é uma coisa que... Qual é o conflito? É legal a gente saber e se conhecer. Que jeito que é o nosso modelo vincular, né? Então, assim, eu iria por isso, para ter essa percepção. Mas é interessante quando a gente não consegue dizer como a gente se sente, não consegue expressar a emoção. Eu lembrei do Rosalvo, né, do Rosalvo Pires, que quando fala, né, sobre psicopatologia psicodramática e tal, ele traz as noções de intensidade e frequência, né? E que talvez essa possa ser isso pode ser um outro critério, né, para vocês, que é assim, como é que está a intensidade e a frequência dos conflitos, né? Isso vem aumentando? É numa intensidade ou frequência em que você sente que consegue administrar, ou esse sofrimento ele vem escalonando, né? Perfeito. E aí isso é um excelente critério também. Ótimo. Né? Que é o sofrimento psíquico, né? Se isso está aumentando a intensidade e frequência, trazendo sofrimento, é hora de pedir uma ajuda, né? Até me lembrei de alguma situação onde a pessoa dizia assim, a esposa traz o homem, né? E aí, não, mas pra mim tá tudo bem. Aí eu digo, mas você faz sofrer. Tipo assim, a mulher tá dizendo que tá sofrendo, né? E aí eu lembrei do Rosalvo, né? Porque você vai pra terapia ou porque você sofre, porque você faz sofrer. Então, assim, é um bom critério, né? Tem que ver a frequência. E como é comum, né? Os homens, né, têm uma tendência de achar que tá tudo bem, de não ver problema, achar que você que tá criando, mas pra mim não tem nada disso. E até falando às vezes por experiência mesmo própria, né? De Giovana, acho que isso aí não é um problema, mas pra mim é um problema, porque tá acontecendo, reverbera em mim. Isso. Então, eu acho que até seria interessante, né, fazer a terapia de casal para esse olhar, né? Você trouxe uma coisa importante que eu vejo muito não sei, nas mulheres, que é assim, ser validada na história, no sofrimento, em como ela se sente. Não é importante para você, mas para mim é importante isso. E às vezes só de ter esse espaço de escuta, de atenção e de validação já... Esses dias até... Desculpa, fala. Tem até uma situação de hoje pela manhã. Olha aí o Gabriel. Gabriel tá ali nos bastidores, gente. Só ouvindo eu falar dele. O Gabriel vem de uma família que não tem muito essa coisa das datas comemorativas, né?
aniversário, Dia dos Pais, enfim, não tem muito essa. É mais uma data comercial, como ele diz, né? Eu acho que não faz tanto sentido. Enfim. E quando a gente começou a se relacionar, é uma coisa assim, gente, minha família. Qualquer coisa é motivo de festa, é muito assim, não, vamos comemorar. Presentes é dado a rodo, tanto que eu sempre fui a pessoa que gosta de presentear todo mundo, enfim, aí eu fui relacionar com a pessoa que não tem esse jeito, né? E aí, com o passar dos anos, acho que eu tinha que ir pedindo, só que era muito chato pra mim ter que pedir, né? Inclusive, no ano passado, foi o dia do psicólogo. Lá dia 26 de agosto, foi o dia do psicólogo, e aí eu vi um monte de gente postando, né? Que a rede social é terrível. Um monte de gente postando que ganhou flores, e olha, foi o dia da psicóloga, não sei o quê. E aí eu fiquei extremamente chateada, porque eu falei, nossa, nem ir nos meus trabalhos, todo mundo, feliz dia do psicólogo, Giovana, não sei o que e tal. E o meu parceiro não. E eu fiquei extremamente chateada, né? Só que aí eu esperei passar, né, a chateação pra falar da melhor forma, que tem a questão da comunicação, que é algo que eu trabalho e tenho aprendido muito. E comuniquei isso. Aí hoje pela manhã, é Dia dos Pais, hoje, né? A gente tá gravando no domingo. E aí a gente tava falando, daí ele falou, a gente vai comemorar isso? Aí ele foi vendo. Dia dos Pais. Aí ele foi, janeiro tem o quê? Fevereiro tem o quê? Tem que criar um calendário em casa, deixar anexado na geladeira, né? Isso. Porque é importante Comemora, pra mim. presente. Isso. É isso. E ainda até falei que eu vou colocar no calendário dele o dia do psicólogo que tá chegando. Vou colocar no calendário pra ele não esquecer. E como que isso também é um processo de você validar, né? O que você deseja. E pra mim, eu tô aprendendo a me expressar, assim, diariamente. Porque no começo do relacionamento, coitado do Gabriel, não falava. E esse era o problema, porque eu ficava incomodada, só que eu não conseguia falar porque eu achava que eu não ia falar da melhor forma. Enfim. Só que também tem essa validação interna, né? Do que, não, isso aqui é importante pra mim. E hoje eu consigo me posicionar. Não, eu quero ganhar presente de aniversário, eu quero ganhar presente do psicólogo, eu quero. Gente, ela já tá dando uma dica pro Gabriel, pedir 26 de agosto tá chegando. Olha aí, ó. Mas olha, é uma linha tênue essa coisa do que tanto ceder, né? Como que eu posso ceder sem, na verdade, me desrespeitar, né, numa relação? O que seria a expectativa da Giovana em relação ao modelo? Tudo isso daí é legal, porque na psicoterapia de casal a gente vai separar os grãos. Né? Tem um mito da psique que fala que se separa, porque se você só faz a comida, se você separar arroz com arroz, feijão com feijão, tiver tudo misturado, não vai. Então, assim, o que eu posso ceder? Eu, Giovana, né, e o meu parceiro, o que a gente pode fazer junto, que essa é a construção do vínculo, né? Eu, por exemplo, eu amo ganhar flores, né? Meu esposo acha as flores caras, né? E ele gosta de dar outro presente. E aí, de vez em quando, eu vou e compro flores. Ele, meu Deus, quanto custou isso? Eu amo flores. Esses dias ele estava dando flores, né? Mas assim, eu acho que a gente também, com o amadurecimento e o tempo de casados, a gente pode também ir falando, poxa, o que de fato é importante, né? E o que de fato é importante que venha do outro, né, Gi? Que vem do E o que eu outro. posso também ir administrando de um outro jeito. E valorizar, que... né? Sim. Que o jeito do outro, que às vezes é diferente, mas é um jeito de amar também, né? A gente precisa ver. Eu tive uma cena onde a paciente, ela sempre queria ganhar ouro, joia, né? Ela falou, ele vai no jardim, ele não tem a pachorra de comprar a flor, ele corre no jardim e vem trazer. Já para outras pessoas vai ser super romântico que ele foi no jardim. Isso, pois flor, tá vendo, jardim, né? É isso. E aí você tem que sempre contextualizar, não tem jeito. Eu ia contar que eu estava assistindo uma série, não sei se vocês já assistiram, eu acho que se chama As Quatro Estações. Ou As Quatro Estações do Ano. E é muito interessante porque são 3 casais, se eu não me engano, já maduros. Um casal homoafetivo e 2 outros casais heterossexuais. E eles, todo ano, eles têm um hábito, de uma tradição deles, como amigos, de sair para umas férias. Então, todo ano eles fazem umas férias juntos. E aí, de repente, um desses casais se separa. O caos. E
ele, o homem, começa a se relacionar com uma moça bem mais jovem. Tipo, eles são casais na média, sei lá, dos 50 para 60 anos. E aí esse que separa começa a se relacionar com uma moça bem mais jovem. E aí começa essa separação e esse enlace dele com essa moça começa a fazer esses outros casais se olharem no espelho das suas relações e eles são provocados para ver assim, onde é que tá o prazer? As perguntas para mim, né? Assim, onde é que tá o prazer da nossa relação? Ainda tá aqui? O que diverte a gente ainda? A gente ainda se diverte junto ou não? O que alimenta a nossa relação e tal? E aí é muito interessante porque à medida que a série vai desenrolando, vai aparecendo as cenas desses casais, né? E tem um dos casais que, muito provocado, vê que a coisa tá muito morna, assim, mais morna do que eles estavam percebendo que estava, né? E aí eles começam a fazer psicoterapia de casal. E aí, quando eles começam a fazer psicoterapia de casal, tem várias cenas onde ela faz assim, sinaliza para o marido, né? Fala assim, eu preciso de um momento. Eles aprenderam com a terapia de casal isso, né? Mas assim, eu preciso de um momento. Aí eles vão lá, pegam na mãozinho do outro, e aí ela olha para ele e fala, eu me senti assim, 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 quando você fez isso. E eu gostaria isso, isso e isso. Aí ele escuta, agradece. Obrigado por me informar. E aí, pronto. Né? Quer dizer, eles estão aprendendo ali a conseguir comunicar, a falar como se sentiram em determinada situação, de uma forma que não seja agressiva e tal. Mas é muito interessante essa série, viu, gente? Muito legal. Nós não somos ensinados, né? Eu acho que é isso, né? Tem a parte de educar, né? De se educar para estar na relação com o outro. É muito legal. Você mencionou que algum dos medos é a separação pós-terapia de casal, né? Que tem essa fantasia, né? E acontece? Com certeza acontece, né? Só que aí não é a culpa do terapeuta, né? Sim. Não é culpa do terapeuta ou da terapia. Eu falo que aí é um vínculo que já... Quando ele já chegou atrasado demais ou já não tinha mais o que fazer. Então, assim, acho que demorar também para cuidar de algumas coisas pode fazer com que depois não tenha jeito. Sim. Né? Então, acontece. Eu faço uma analogia para alguns casais, né? Até para algumas pessoas, assim, quando me perguntam sobre psicoterapia de casal, com uma casa pegando fogo. Eu já falei sobre isso aqui? Tenho a impressão que eu já falei. Mas, enfim, se eu já falei, vou falar de novo. E se eu não falei, vou falar agora. Eu digo assim, gente, se a gente tem um foco de fogo na casa, que está pequenininho ali num determinado ponto do lugar, a gente consegue apagar esse fogo com muita facilidade. Talvez nem precise chamar o bombeiro, enfim, né? Ou se o bombeiro vier, consegue apagar aquilo. Agora, se a gente encontra uma casa que já está totalmente dominada pelo fogo, a gente vai ter um trabalho muito maior para conseguir apagar esse fogo e a gente vai ter que lidar com danos reais, né? Que aconteceram ali dentro daquela casa. Então, o trabalho, ele leva muito mais tempo, né? E vai precisar de muito mais cuidado de algumas estratégias. E às vezes a casa já estava tomada. Já estava tomada. E aí, eu penso que é isso que acontece às vezes, né? Na minha prática, tive poucos casos, mas já aconteceu. Acontece às vezes do casal se separar depois de um tempo, né? Fez a psicoterapia, ainda vai ali, depois a gente acaba sabendo que o casal acabou se separando, né? Acontece. E também eu já atendi casais que se separaram e voltaram para a terapia depois da separação. Eu digo aí que vocês se casaram, né? Porque aí depois que eles aprenderam a viver bem. Porque se casaram muito jovens, uma outra época, e não tiveram tempo para pensar nisso, né? E depois da separação é que despertou. Então não tem uma regra, né? Quando vocês estavam falando, me lembrou assim da questão dos pilares, né, da relação, que é o que sustenta esse vínculo, né? O meu vínculo. Então, pensar nisso, fazer o casal pensar nisso também vai ajudá-los a ter essa força ou não para investir, né, numa psicoterapia de casal. Sim. Você estava falando sobre o ceder ali, e eu tenho uma frase comigo que é assim, amar é ceder para o outro. Só que tem que ver quem está cedendo mais, porque quando fica em desequilíbrio, aí que as coisas não funcionam, né? E pensando nesses acordos e recontratos, né, que precisa ser feito ao longo do relacionamento,
Você acha que a terapia de casal é esse lugar também, desses recontratos, de olhar para esses contratos que às vezes também ficaram implícitos, né? Claro, com certeza. Não tenho dúvidas. Como a Camila citou, né, o casal, a gente precisa perguntar, né? Obviamente que não precisava necessariamente ter que ser a terapia, mas sim, tem. A gente precisa ainda, né? A gente não é tão evoluído, mas de vez em quando perguntar pro parceiro, né? E aí? Como é que tá? Tá legal? Exigir muito? Você acha que tá, né? Nós estamos nessa sintonia? E escutar, né? Perguntar e escutar. Tem uma temática que aparece muito também, né, Gi, que é a temática da sexualidade, né? Que é um dos pilares, né? De uma relação de casamento. Principalmente em laços de muitos anos, né? É. Geralmente, dentro do processo, aparece essa temática, né? Que tanto que é importante, né, para o casal, para um dos dois, o que já foi, qual o significado hoje, né? E, enfim, não tem uma regra também, né? Tem casal mais maduro que tem uma vida sexual altamente ativa. E casais mais jovens que decidem estar juntos por outros motivos, que aí tem a questão dos pilares, né? Agora eu vou fazer uma pergunta de milhões. Meu Deus! Para Camila? Pergunta de milhões. Casal que procura psicoterapia de casal por conta de uma traição. Tem como superar uma traição? É melhor as perguntas do que as respostas, né? Mas tem sim. É como eu falei, tem casal que depois da traição é que consegue pensar na relação e desenvolver o amor. Porque até então era, me casei porque todo mundo se casou, fiz isso, sabe? Vai vivendo a vida sem a atenção. E a traição, na verdade, ela é um sintoma. A gente tem que sempre olhar assim, o que essa traição trouxe aqui, né? Então, como sintoma, ela pode ser tanto um aviso de que, como febre, acabou, não vai ter mais jeito, a pessoa vai morrer, ou a relação vai morrer, ou a relação vai ter que ser reconstruída. E é isso que às vezes eu digo, as pessoas estão com medo de acabar a relação e, na verdade, o que precisa morrer é o vínculo amoroso, aquele modelo de vínculo amoroso, perdão, para ser construído um novo. Não é fácil, porque restabelecer confiança é algo que leva muito tempo, né? E muita paciência de quem traiu, né? E muita paciência e investimento em quem foi traído, porque gera fantasias, ele vai precisar cuidar disso e o casal vai ter que querer muito estar junto e construir um novo jeito de viver. Porque já é um sinal de que o antigo não estava funcionando. Entendi. E quando, por exemplo, ainda se existem dúvidas da pessoa que traiu, se ela quer continuar com o parceiro, você acha que o sim é muito forte ou não? Como que... Nesse caso, eu já diria que ele precisava de um terapeuta individual. Porque se ele está em dúvida, de modo geral, talvez ele nem venha. Ele até vem, mas não fica. Essa é uma terapia de casal que não vai para frente. E se vem, né, Gi, eu já atendi situações assim, acaba machucando muito o outro na sessão. E aí, a lógica não é essa, né? Como a Gi falou no início, né? A gente, como psicoterapeuta, precisa tomar muito cuidado para não ficar nessa posição de juiz, mas também é de nossa responsabilidade, né? Perceber quando esse casal está mais se machucando do que o trabalho está contribuindo para eles e para eles individualmente e dentro da relação com o trabalho da psicoterapia de casal. Numa situação dessa, como que você fala, claramente eu vejo, né, a outra pessoa que foi traída se machucando continuamente porque tem uma dúvida ali se quer ficar ou não. E aí... Porque às vezes a gente identifica que às vezes, um desejo da vingança, então eu fico ali para torturar o outro, né, e o outro, não sei por que fica, né, e essa ferida vai ficando mais aberta, né? Esse cuidado é outro muito importante. E aí cabe a gente receber, escutar e orientar, né, Gisele, assim, nomear ali qual é o lugar que eles estão e tal. E aí falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa que muitas pessoas me perguntam, assim, qual a diferença entre a psicoterapia de casal e a psicoterapia individual, né, e quando fazer isso.
E eu costumo dizer assim, que na psicoterapia de casal a gente vai cuidar da relação, né? Do que acontece entre vocês. É claro que dentro disso a gente vai olhar para esses seres individuais que estão construindo esse entre, né? Mas o foco é nesse entre. Eu costumo explicar assim, eu não sei se você explica de algum jeito diferente. Sim, o foco é o vínculo, né? Eu também coloco assim. E na terapia individual é a pessoa, é seus vínculos, só que no campo dramático, né? No campo social, né? Mas tanto por isso que a terapia de casal, ela é mais focal, né? Ela não é uma terapia que você vai ficar por muito tempo, né? Ela tem um foco. Aqui resolveu, né? Já acabou aí, já deu. Né? E aí, já tirou suas dúvidas? Tirei muitas dúvidas. Uma área que me interessa muito, né? Porque às vezes na psicoterapia individual mesmo vem muitas demandas do relacionamento, né? Ai, como que eu lido com isso? O outro não me escuta. E eu fico morrendo de vontade de... Traz aqui, vai, vamos conversar, deixa eu entender se é isso mesmo, né? E às vezes... porque quando a gente tem que sair da ilha para ver a ilha, né? Eu acho que é um pouco disso a terapia. Você conseguir olhar por outros olhos, olhar de forma externa ali, sair do fluxo, né, que está acontecendo. Então, acho que é isso, né? Me deixa esse desejo de expandir. Legal. E tem alguma história, Gi, que você gosta, assim, que você fala, nossa, esse caso foi muito legal para mim? Nossa, tem muitas histórias, mas acho que a história mais legal, pensando assim, é essa história que eu contei do casal que procurou terapia antes de se casar, né? Que falei, nossa, eles vão fazer isso mesmo, né? E eu nunca tinha feito até então. Então, eles fizeram terapia antes, né? Se noivaram, engravidaram, tudo em terapia, né? E para depois se casar. E eu acho que isso, né, é legal, eu achei interessante você prevenir, né, é possível fazer, porque uma coisa interessante também é que toda vez que eu vou para a terapia, o desafio da terapia de casal, ele se torna mais leve para o terapeuta, e falando de mim, porque ele se assemelha muito à terapia de grupo, né, então não é um apenas analisando, né, e avaliando, e são 3 ali, ou 2, né? O tempo inteiro trazendo uma nova perspectiva pela mesma coisa. Então, isso é bem legal. É muito legal você falar isso, né? Porque eu penso que no psicodrama, com essa lógica que a gente tem de que a psicoterapia é uma co-construção, né? A gente sai desse lugar de poder e a gente, com isso, inclusive, diminui essa fantasia dos casais, das pessoas, de que vão chegar e vai ter alguém, né, que é dono de um saber, que vai falar sobre a minha vida. Mas peraí, quem é essa pessoa para falar sobre a minha vida, né? Então, quando a gente entende que o que acontece ali também é o que acontece entre nós, né? Entre o psicoterapeuta e as pessoas que estão ali, isso também desmistifica um pouco e deixa mais... Acho que essa é uma das coisas que deixa mais leve também o processo, né? Inclusive, alguns casais não ficam por isso. Ué, você não vai fazer nada? A gente que vai ter que construir junto? Vai ter que ser. Essa é a notícia ruim. A gente vai trabalhar, né? Essa é a notícia, vai dar trabalho. Não vai ser, eu não vou fazer isso sozinha, né? Numa época social em que muitas pessoas estão querendo coisas mastigadas, né? Bem mastigadas. Eu acho que é importante a gente dizer que é um trabalho, só que é a vida, né? Sim. É isso aí. Acho que é isso, né? Ai, muito obrigada, viu, Gi? Foi um prazer te ouvir e aprendi muito com você hoje. Já fiquei com vontade de, vamos fazer um grupo de estudo. Vamos fazer terapia de casal? Eu fiquei com vontade de fazer. Muito obrigada. Né? Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada pela oportunidade, viu? É isso, gente. Esse foi o 15º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. E se fez sentido para você e você acha que pode contribuir com alguém, compartilhe. Inscreva-se no canal, porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios. No próximo episódio, nós vamos falar sobre como terminar bem um relacionamento. Esperamos vocês lá. Tchau, tchau.